E aí, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao sétimo e último vídeo dessa série na qual desenvolvemos o nosso jogo da memória. E nesse vídeo, para finalizar o nosso projeto, a gente tem que estabelecer um contador de acertos, que vai ser incrementado cada vez que o jogador virar duas cartas que combinam. Nós temos que criar esse processo que compara as duas cartas viradas para ver se elas combinam. Quando todas as cartas forem viradas, a gente tem que criar uma função que dispara a nossa tela de Game Over que foi estabelecida no último vídeo. E temos que dar um tapa ali na nossa função de Game Start para ele restabelecer também toda a estrutura do nosso jogo para começar uma nova partida, tá ok? Então a gente vai ver que é uma série de coisas muito fáceis, coisas muito simples que a gente tem que fazer. Mas é fácil! Então vamos ver em que ponto a gente parou. No último vídeo a gente deixou a nossa tela de Game Over, que é esse modal aqui. Quando a gente clica nele, ele some, beleza? E a gente deixou lá no JavaScript uma função, um set timeout, para testar essa tela. A gente não vai precisar disso, então eu vou limpar isso daqui. Eu só coloquei mesmo para a gente testar aquilo ali. Ok, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser estabelecer uma variável que vai contabilizar os nossos acertos. Então vou criar aqui um var, vou chamar de matches. E ele vai ser inicializado com o valor 0. E lá na função flipCard, que é a função disparada cada vez que eu viro uma carta, eu vou ter que ver, após inserir a carta virada no nosso array Flipped Cards, eu tenho que avaliar se o meu array já passa a possuir duas cartas. Porque quer dizer, se eu acabei de virar uma carta e inserir essa carta no Flipped Card, se o Flipped Card passou a possuir duas cartas, então eu tenho que comparar essas cartas para ver se elas combinam ou não. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ver se meu array Flipped Cards ponto length, se ele já atingiu o valor de dois elementos. Caso tenha atingido, eu tenho que comparar as duas cartas que estão inseridas no array. Eu vou comparar os valores de ID dos elementos de face front que estão inseridos no meu array Flipped Cards. Então vamos ver aqui se... E aí eu vou lá no Flipped Cards. Vou começar na carta que está no índice 0. Ponto. Child Nodes. A gente viu já em outro vídeo que eu posso acessar os elementos que compõem a minha carta através do Child Nodes. E o elemento de face front é o Child Nodes de índice 3. Ponto ID, para pegar o valor do ID desse elemento. Se ele for igual ao ID do elemento que está aqui no Flipped Cards de índice 1, então quer dizer que eu tenho duas cartas que combinam. Tá ok? Então vamos testar aqui para ver se funciona. Se eu achar duas cartas que combinam, então eu vou gerar um alert aqui na tela. Dá um F5 para atualizar. Vamos ver aqui. Ah lá. Encontrei aqui o Charles Babbage, criou a máquina analítica diferencial. A carta combina, eu criei aqui, então está funcionando. Beleza. Posso deletar isso aqui. Então agora vamos estabelecer qual vai ser o processo para quando o jogador encontrar duas cartas que combinam. Bom, uma coisa que eu quero colocar aqui vai ser adicionar uma nova classe nesses elementos para gerar uma borda verde. Porque essas cartas, uma vez que o jogador encontrou duas cartas que combinam, elas vão ficar fora do jogo. Assim, ele não vai mais interagir com essas cartas. Elas vão ficar ali com a face voltada para cima, para o jogador visualizar, mas elas têm que ficar marcadas de forma que o jogador saiba que elas não estão mais fazendo parte do jogo. Então eu vou colocar uma borda verde nessas cartas, tipo um sombreado verde, um box shadow. E para isso eu vou inserir uma nova classe, e a gente já tem aqui uma estrutura estabelecida para fazer essa inserção de classe nos nossos elementos. Só vou copiar aqui para cima. E a classe que eu vou colocar, eu vou chamar de match. Ok, então vou substituir aqui no Flipped por match. Então todas as cartas
que combinam vão receber essa classe match. E aqui no style.css eu tenho que estabelecer quais são as características visuais dessa classe match. Então vamos botar aqui os elementos que possuírem a classe face mais a classe flipped mais essa classe que eu criei agora, a match, ou seja, as cartas viradas que possuem a classe match, que são cartas que combinam, elas vão apresentar um box shadow, vou copiar aqui, só que em vez de ser essa cor clara aqui, ele vai ser verde, ou seja, 0F0. Maravilha? Então aqui já está feito, as cartas que combinam vão ficar com essa marca verde. Mas eu preciso também criar algum efeito visual para o momento em que o jogador acerta as duas cartas, porque essas cartas vão ficar marcadas verdes, elas vão ficar lá para serem visualizadas ao longo de todo o jogo. Mas no momento que ele acerta, eu quero criar também um efeito que vai ser um sinal, vai ser um textinho match que vai piscar na tela ali e vai sumir rapidamente. E para isso eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar de match card sign. Ok? Então daqui a pouquinho a gente cria essa função. Além disso, o meu contador matches ele vai ser acrescido em 1. O meu array de cartas viradas, né, o flipped cards, ele vai ser zerado, porque eu vou continuar o jogo, vou continuar interagindo com outras cartas, então eu vou continuar inserindo outras cartas no meu array. E para a lógica do jogo não ser afetada, eu preciso zerar o array flipped cards. E finalmente eu vou comparar aqui para ver se todas as cartas já foram viradas. Ou seja, se a nossa variável matches, se ela chegou ao valor de 8. Né? E se eu tive 8 acertos, quer dizer que todas as cartas foram viradas. E caso isso tenha acontecido, eu vou chamar minha função GameOver, gerando ali aquele nosso modal, que quando clicado vai disparar a função StartGame. Tá ok? Bom, agora então vamos estabelecer aqui o que vai acontecer nessa função matchCardSign para gerar o nosso sinal de que o jogador acertou as duas cartas que combinam. Então vamos criar aqui embaixo a função matchCardSign. E antes de mexer aqui no JavaScript, eu tenho então que entrar aqui no index.html e buscar a nossa imagem lá na pasta de imagens. Então aqui dentro do nosso container, tá bom? Depois de todas as cartas que a gente estabeleceu, eu vou dar um espacinho aqui, mas ainda dentro do container, tá? E vou criar aqui um img de source, né, com a origem, na nossa pasta img barra match.png. Ok, vamos lá no projeto, ver se já aparece. Aqui, ó, tá aqui atrás das nossas cartas. Não sei se dá para vocês verem aqui que já apareceu um amarelinho aqui. Eu vou estabelecer um ID para essa imagem. Vou chamar de img match sign. Tá ok? E através desse ID eu vou vir aqui no style CSS e vou estabelecer algumas configurações visuais para esse elemento. Então o nosso img match sign, eu vou colocar para ele um position relative e uma distância em relação ao topo de 250 pixels. Então se a gente ver aqui, ó, já apareceu aqui na frente pra gente, nossa imagem match. Na função que vai gerar a imagem, que vai gerar o nosso sinal para o jogador, eu vou mexer na posição, eu vou mover essa posição em relação ao topo e vou adicionar uma transparência nessa imagem, ou seja, eu vou mexer na característica top e na característica opacity aqui do nosso CSS. Então eu vou estabelecer aqui um transition específico para essas propriedades. Então, transition property. E aqui eu vou colocar as propriedades que serão afetadas, que vai ser a propriedade top e a propriedade opacity.
E agora eu vou estabelecer aqui o tempo que vai levar, né? Aqui no transition duration, para estabelecer a duração dessa transição. Eu vou botar de 1.5 segundos. Aqui eu vou colocar um valor inicial para opacidade. Então, opacity. Ele vai começar com opacidade 1. E vou jogar ele lá para trás do tabuleiro através do nosso z-index. Colocando -1. Ok? Então, se eu atualizar aqui agora, ele foi para trás do tabuleiro e já não está mais visível para a gente. Então, aqui no nosso JavaScript, eu vou ter que criar uma variável para referenciar esse elemento. Então, vou criar aqui a img match sign, recebendo uma referência ao nosso documents.querySelector. E vou aqui através do ID, vai ser a nossa img match sign. E agora, aqui na nossa função matchCardSign, eu vou dizer que o nosso img matchSign.style.zIndex ele vai receber o valor 1, ou seja, ele vai ser trazido para frente do tabuleiro. Também vou estabelecer aqui que ele vai sofrer uma transição na distância com relação ao topo. Ele vai para 150 pixels. E também vai sofrer uma transição com relação à sua opacidade, ele vai ficar transparente. Então, style.opacity vai receber o valor 0. Ok? Então, quando eu disparar essa função, eu vou trazer aquela imagem para frente, através do z-index recebendo o valor 1. Eu vou vou disparar a transição, o movimento com relação ao topo, mudando a distância de 250 pixels para 150 pixels em relação ao topo. E vou deixar ele lentamente transparente, mudando aqui a opacidade dele para 0. E depois eu tenho que restaurar as configurações iniciais daquela imagem para quando ocorrer o próximo acerto, ele executar o mesmo movimento de novo. Então vou colocar aqui um set timeout. E vou disparar uma função após 1,5 segundos, que é o tempo de duração ali da nossa transição do elemento. Então, 1500 milissegundos, 1,5 segundos. Onde eu vou pegar todas essas alterações que eu fiz aqui e vou restaurá-las às condições que estavam antes. Ou seja, o z-index vai receber -1, a distância em relação ao topo vai voltar para 250 pixels e a opacidade vai receber 1 novamente. Tá, ok? Então está estabelecida aqui a função que vai gerar aquela imagenzinha para a gente. Vamos ver se está funcionando. Dá F5 para atualizar. Vamos procurar aqui duas cartas que combinem. Opa, apareceu aqui pra gente já. Viu? E ficou aqui a margem verde, né? Esse box shadow verde. E gerou aqui pra gente o nosso sinal de acerto. Então está funcionando perfeitamente aqui a nossa função até o momento. Tá ok? Bom, depois de 8 acertos, quer dizer que todas as cartas foram viradas, a gente vai gerar o nosso modal Game Over, né? E quando esse modal for clicado, ele vai disparar lá a nossa função Start Game. Agora a gente precisa dar uma recalchutada aqui no nosso Start Game para ele preparar o nosso jogo para uma nova partida, né? Ele tem que restaurar as configurações do nosso jogo. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é zerar o nosso contador de acertos. Então, aqui o nosso matches vai receber o valor 0, vai ser devidamente zerado. Ele já está zerando aqui o nosso array de cartas viradas, já está embaralhando as cartas novamente para ter uma nova disposição de cartas no tabuleiro. Agora a gente precisa remover aquelas classes, tanto a classe Flipped quanto essa classe Match que a gente adicionou agora. A gente tem que remover de todas as classes, de todos os elementos que possuem essas classes. Então aqui eu já tenho uma referência a todos os elementos que possuem a classe Front. Eu vou criar aqui agora uma variável que vai receber uma referência aos elementos que possuem a classe Back.
porque a classe Back também recebeu as classes Flipped e Match, né? Então aqui eu vou chamar isso aqui de Backfaces. Dentro aqui então da nossa estrutura de repetição, onde eu estou varrendo todas as cartas do jogo, eu vou aproveitar isso aqui para remover essas classes dos nossos elementos, que tem a classe Front e que tem a classe Back, que estão presentes dentro desses arrays aqui. E para remover as classes, eu vou acessar aqui, por exemplo, o nosso Front Faces, o elemento referenciado através do índice i, ponto, ClassList.remove. Esse comando aqui vai remover classes da nossa lista de classes, do elemento. E aqui eu preciso passar quais são as classes a serem removidas. Vão ser as classes Flipped e Match. E o mesmo processo eu vou fazer com as cartas que estão no nosso Backfaces. Então, aqui então eu estou acessando todos os elementos que possuem a classe Front e removendo as classes Flipped e Match. E aqui eu estou acessando todos os elementos que possuem a classe Back e removendo da mesma forma as classes Flipped e Match. Dessa forma elas voltam a apresentar a configuração inicial. E dessa forma a gente pode também começar uma nova partida sem ter nenhuma interferência da partida que foi jogada anteriormente. Tá joia? Bom, gente, agora só falta mesmo a gente testar para ver se está tudo funcionando, porque teoricamente o código está todo pronto. Então vamos aqui dar F5 para atualizar. Vamos ver se eu estou bom aqui de memória, né? Ada Lovelace, movimento, software livre, esse aqui é o Richard Stallman, então não combina. Steve Wozniak, cientista da computação, criou a www, esse aqui foi o Tim Berners-Lee. Aqui, destaque na carga da matemática, o primeiro algoritmo a ser processado, Ada Lovelace. Criou aqui o nosso match, estão fora do jogo essas cartas aqui, beleza? Alan Turing, Richard Stallman, opa, acho que já apareceu alguma coisa do Richard Stallman aqui, não? Não. Aqui, ó. Linus Torvalds, ainda não apareceu o texto. John von Neumann, ainda não apareceu. Kernel Linux, aqui, ó. Linus Torvalds. Ciência de computação, arquitetura de computadores, John von Neumann. Aqui. Especialista em engenharia, esse aqui é o Steve Wozniak. Aqui. Até que eu não estou ruim de memória, não. Criou a máquina analítica, esse aqui é o Charles Babbage, acho que ele não apareceu ainda. Trabalhos pioneiros, inteligência artificial, esse aqui é o Alan Turing. Aqui, ó. Tim Berners-Lee, apareceu aqui. E finalmente o nosso Charles Babbage. Excelente, clique para jogar novamente. Quando eu clico na nossa tela, ele reembaralha as cartas e restaura a estrutura para a gente começar uma nova partida. Tá joia? Então é isso, gente. Tá concluído então o nosso jogo da memória. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham principalmente se divertido jogando aqui e construindo esse projeto. Agora eu recomendo que vocês deem uma reestruturada no código, deem uma melhorada, porque tem muita oportunidade de melhoria que a gente pode estabelecer nesse código. Vocês podem fazer orientado a objetos, de repente, não sei. Aí o pessoal que está mais experiente tem possibilidade de fazer de várias formas. Tá ok? Então, críticas, dúvidas, sugestões, por favor, entrem em contato. Não deixe de aproveitar essa oportunidade aí, podem entrar em contato, eu vou estar respondendo qualquer dúvida que vocês tiverem. E é isso. Agradeço muito a atenção de vocês, agradeço demais todo mundo que acompanhou aí esse projeto até o fim. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham gostado, tá legal? Deixo aqui meu forte abraço e a gente se vê no próximo projeto aí, no próximo vídeo, tá legal? Então é isso aí, gente. Um abraço, tchau, fui. Partiu, bateu, acabou! Acabou!